Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Não tem problema, não. Fê, agora eu estou com o microfone, hein? Cuidado. Glória a Deus. Nós queremos continuar conversando um pouquinho sobre o Sermão do Monte. A gente tem falado já há algumas semanas sobre esse tema. E eu creio que o Senhor quer continuar falando conosco, continuar nos ensinando. Antes de começar, eu queria conhecer quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Levanta a sua mão. Isso, temos uma turminha boa aí. Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E que vocês possam voltar outras vezes. Amém? Querido, abra comigo em Mateus capítulo 6. Ou melhor, Mateus capítulo 5. A gente tem falado sobre o Sermão do Monte. E nós já falamos sobre alguns versículos. Eu vou ler desde o versículo 1, Mateus 5, versículo 1. Ao ver Jesus as multidões, subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aqui. Querido, então, já foi feito um pano de fundo sobre esse texto, né? O objetivo da gente estudar esse ensino tão profundo de Jesus, porque aqui está a base da nossa vida cristã. Se nós lermos Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, ele nos dá o fundamento, ele nos dá o alicerce para vivermos a vida cristã. Ele é muito prático, são princípios, são versículos muito práticos que falam como nós podemos viver a nossa vida cristã. E foi falado os últimos domingos sobre os pobres em espírito, foi falado sobre os que choram, foi falado sobre os mansos, sobre os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os limpos de coração e sobre os pacificadores. Jesus disse que bem-aventurados, que felizes serão aqueles que são limpos de coração, aqueles que têm um coração limpo e aqueles que são pacificadores. Ele fala que a recompensa para os limpos de coração é que eles verão a Deus. E ele fala que a recompensa para aqueles que são pacificadores diz que eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E nós vamos conversar um pouquinho sobre tanto os limpos de coração como os pacificadores, mas é interessante que cada característica ela aponta para Jesus. Quando nós falamos sobre o pobre de espírito, é uma característica que aponta para Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou da sua forma divina, ele se esvaziou e ele se fez homem como nós. A Bíblia diz em 2 Coríntios que aquele que era rico se fez pobre por amor de nós, né?
A gente vê o Deus que é dono de todo conhecimento. A Bíblia diz que Jesus, na sua adolescência, diz que ele sentou no meio dos mestres para aprender. Né? Então nós vemos um homem pobre em espírito, um homem que também mostrou a sua necessidade de aprender com o Pai. Alguém que se esvaziou. Nós vemos que, quando a Bíblia diz bem-aventurado os que choram, nós vemos que Jesus era um homem quebrantado. A Bíblia diz que Jesus chorou. Né? Quando nós vemos sobre a característica do manso, né? Jesus a Bíblia diz que ele obedeceu até a morte. Jesus era alguém manso. Jesus era alguém que foi obediente a Deus em todas as coisas. Não havia rebelião no coração de Jesus. Né? Quando nós vemos sobre os misericordiosos, Jesus era misericordioso. Quando nós vemos sobre os puros de coração, os limpos de coração, Jesus era um homem de santidade, de pureza. Quando nós vemos sobre os pacificadores, Jesus é alguém que veio à terra para promover a paz entre Deus e os homens, promover a paz entre homens e homens. Então, a bem-aventurança fala do caráter de Cristo, fala daquilo que Jesus é. Então, quando nós vivemos as bem-aventuranças, nós estamos buscando ser semelhante a Jesus, buscando ser parecido com aquele que é o nosso alvo, com aquele que é o nosso objetivo. A Bíblia diz em Romanos 8, 29, que aqueles que Deus conheceu, diz que Deus os predestinou para serem a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos predestinou para sermos parecidos com Jesus. Então, quando nós estudamos as bem-aventuranças, nós estamos aprendendo, nós estamos buscando imitar Jesus no seu caráter, na sua atitude, na sua conduta. E Jesus disse que bem-aventurados são os limpos de coração. Então, o coração fala do nosso interior. O coração não está falando do órgão que bombeia sangue para o corpo. Quando Jesus fala do coração, ele está falando do nosso mais íntimo. A Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Davi, e Samuel vai ungir o novo rei para Israel, a Bíblia diz que Samuel começa a olhar segundo a aparência, segundo a altura dos filhos de Davi. E a Bíblia diz que Deus falou para Samuel, Samuel, cuidado, preste atenção, porque eu não vejo como o homem vê. O homem olha a aparência, eu vejo o coração. Deus é um Deus que se preocupa com o nosso coração. Deus está muito mais interessado naquilo que está no nosso interior do que naquilo que está no nosso exterior. Nós podemos apresentar algo para Deus exteriormente, que não é uma realidade, que não é uma verdade. Jesus, ele combatia os fariseus. Ele combatia constantemente os fariseus, porque ele dizia que os fariseus, que eles eram hipócritas, que eles eram fingidos, que eles eram dissimulados. Jesus combatia os fariseus porque ele dizia, olha, vocês se preocupam tanto com o exterior, mas o interior de vocês está cheio de podridão. A palavra de Deus diz que Jesus, ele também disse que que o povo honrava a Deus com os seus lábios, mas que o seu coração estava longe de Deus. Vamos abrir alguns versículos. Marcos 6, Marcos 7. Marcos 7, está esse versículo que eu acabei de falar agora. Vamos ler junto. Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondeu Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus está dizendo assim, vocês me trazem uma adoração que é fruto de lábios, mas é uma adoração vã. É uma adoração, Jesus chamou de uma adoração inútil.
Ele fala, porque o coração de vocês não acompanha aquilo que a boca de vocês está dizendo. O coração de vocês não está naquilo que vocês estão falando. Olha a importância do nosso coração, irmãos. Quando Jesus está falando com os fariseus, quero que você abra em Mateus 25. Mateus 23, 25. Mateus 23, versículo 25. Sabe qual é o problema da religiosidade? O problema da religiosidade é que ela foca no exterior. Ela foca na aparência. E Jesus está dizendo assim, 23, 25. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior, olha só, o exterior. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de... parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Você percebeu quantas vezes apareceu a palavra por fora e por dentro? Exterior e interior. Porque a religiosidade, ela faz isso conosco. A religiosidade, ela nos faz valorizar o exterior e não o interior. E não o coração. A palavra hipócrita, ela traz uma ideia de alguém que foca apenas no exterior. Hipócrita fala de um ator de teatro. Hipócrita fala de um dissimulador profissional. De alguém que finge ser algo que não é. Olha como é sério. Hipócrita é um dissimulador profissional. Um ator de teatro, alguém que está fazendo um figurino, ele está quando nós vamos jejuar, e ele fala, olha, quando você der esmola, não faça como os fariseus. Quando você jejuar, não faça como os hipócritas. Quando você for orar, não faça como os hipócritas. E ele fala, porque eles querem ser vistos pelos homens. Eles querem ser aplaudidos pelos homens. Eles querem que toque a trombeta diante deles. Mas ele fala, quando vocês forem orar, entra no quarto. Faça em secreto. Quando você der a sua esmola, que a sua mão direita não saiba o que faça a sua esquerda. Quando você for jejuar, lave o rosto. Não aparente aos homens. Jesus está falando sobre a gente querer aparentar exteriormente algo. Mas Deus, os olhos de Deus não estão nisso. O Senhor está olhando o coração. E a motivação do nosso coração, ela pode ser errada. A motivação do nosso coração pode ser contaminada. A motivação do nosso coração pode ser corrompida. A Bíblia diz assim que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa para penetrar o profundo, separar juntas e medulas. E ele fala assim que ela é apta para discernir os propósitos do nosso coração. Discernir. Porque às vezes os propósitos do nosso coração não são corretos. Jeremias 17, versículo 9. O profeta Jeremias, ele faz uma denúncia. Jeremias diz assim, que o coração é enganoso e corrupto, mais do que todas as coisas. Gente, não dá para confiar no nosso coração. Não dá para confiar no nosso coração. O coração do homem, ele é enganoso e ele é corrupto.
se corrompe. Ele é facilmente enganado. Tem aquele ditado, né? Quer conhecer alguém, dá poder, né? E é assim. O ser humano se corrompe facilmente. Facilmente. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Quero que você abra em Jeremias, capítulo 13. Vocês estão comigo? Amém? Vocês estão sérios, né? Toda vez que eu prego, vocês estão sérios. Minha filha me fez um pedido para mim, falou assim: pai, não grita muito hoje, tá? Eu falei, tá bom, eu sempre prometo que eu não vou gritar, mas daí eu começo a me empolgar. Jeremias 13, 23 diz assim: será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. O profeta está perguntando assim: será que o etíope? E a resposta é não. Não. O etíope, com a pele morena dele, ele não pode mudar a cor da sua pele. O Michael Jackson bem que tentou, né? O etíope não pode mudar a cor da sua pele. O leopardo manchado, ele não pode mudar. Porque é uma questão de natureza. Irmãos, o nosso problema começa na nossa natureza. O nosso problema é um problema de natureza. O que precisa ser transformado na nossa vida é a nossa natureza, porque quando o nosso interior é transformado, o nosso exterior também é transformado. Jesus fala em Mateus 7, ele fala sobre os falsos profetas. Ele diz assim: olha, os falsos profetas, por fora, eles vêm como ovelhas, mas por dentro, eles são como lobos devoradores. Olha só, por fora, qual é a roupagem dos falsos profetas? Por fora eles vêm como ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. A Bíblia diz que a árvore se conhece pelo fruto. Não dá para uma árvore com uma característica, com uma natureza, produzir um fruto diferente. Vai produzir segundo a sua natureza. Então, o problema é um problema de natureza. Está dentro de nós. A única coisa que pode mudar o nosso coração é o novo nascimento. É uma mudança na nossa natureza. A religiosidade, ela tenta nos fazer mudar os frutos, mudar a roupagem exterior. Mas Deus, ele quer ir além. Deus quer mudar a nossa natureza. Deus quer ir profundo no nosso íntimo. Porque os limpos de coração são aqueles que têm um interior transformado. Um coração mudado. A Bíblia diz que Jesus, quando ele encontra com Nicodemos, a Bíblia diz que Nicodemos queria conhecer as coisas de Deus. Nicodemos queria conhecer as coisas do céu. E ele fala para Jesus: mestre, o que eu posso fazer? Né? Como que eu posso alcançar a vida? Né? Ele tenta reconhecer, ele diz: olha, ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não tiver. E ele começa a tentar ali elogiar Jesus. E Jesus fala assim: Nicodemos, espera aí, deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Não adianta você querer me elogiar, não adianta você ser um cara religioso que conhece um monte de coisa. O seu problema, Nicodemos, é um problema de natureza. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma nova natureza. E ele não entende, ele fala: como assim? Como nascer de novo? Como pode um homem, sendo velho, voltar a nascer?
Jesus fala assim, olha, você que é mestre não sabe disso? Não sabe como que isso pode acontecer? O nosso problema é um problema de natureza. Nós precisamos de um novo nascimento. Sabe por quê? Porque Jeremias 36, 26 e 27, Deus faz uma promessa. Deus diz assim que Ele, nos últimos dias, diz que Ele nos daria um novo coração. Diz que Ele colocaria dentro de nós o seu Espírito. Somente Deus pode dar a nós um novo coração. Somente Deus pode mudar o nosso interior. Nada mais. A religião não pode fazer isso. A bondade humana não pode fazer isso. Nada. Somente Deus pode nos dar um novo coração. Através do novo nascimento, nós recebemos esse novo coração. Através do novo nascimento. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, o que diz lá? O que diz em 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, o que mais? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, as coisas, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Quando nós somos colocados em Cristo, nós nos tornamos nova criatura. Nós experimentamos o lavar regenerador do Espírito Santo. Quando estava aqui domingo no batismo? Que noite preciosa, né? O que estava acontecendo aqui? O Espírito Santo estava lavando corações. O Espírito Santo estava lavando o interior. O Espírito Santo estava gerando nova criatura, gerando novas vidas em Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu quero ler esse versículo com você. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 2 Coríntios 5,17 nós já lemos. 1 Coríntios capítulo 6, irmãos. Esboço, para mim, ter um norte. Só que daí eu vou atropelando o meu esboço, eu vou antecipando a ele, quando eu volto no meu esboço, eu já estou lá na frente, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Irmãos, todos nós aqui, a gente já foi alguma coisa. A igreja é um lugar de ex alguma coisa. Todos nós somos ex alguma coisa, né? Ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-imoral, ex-ladrão. Todos nós aqui somos ex alguma coisa. Não é verdade? Você conhece a sua história, eu conheço a minha. O que nos transformou? O novo nascimento. O dia que nós conhecemos Jesus, nós fomos lavados. E é isso que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Ele fala assim, versículo 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E aí ele termina dizendo o seguinte: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quem foi lavado aqui? Levanta a sua mão. Amém. Fomos lavados, irmãos. Fomos purificados. Fomos santificados. Fomos justificados. Sabe, santidade, irmãos, é uma coisa importante. A Bíblia diz que o nosso Deus é santo. A Bíblia diz que os anjos que estão ao redor do trono, a Bíblia diz que os anjos declaram dia e noite a santidade de Deus. Declaram dia e noite que o nosso Deus é santo.
E Deus, quando Ele nos chama a andar com Ele, Deus, quando Ele nos alcança por meio do Evangelho, Deus nos chama para uma vida de santidade. Nós já ensinamos aqui, nós já pregamos aqui sobre a santidade, a santificação inicial, a santificação progressiva e a santificação final. Deus está nos levando num processo de santificação. Deus está nos levando num processo onde nós seremos perfeitos. Quando Jesus diz bem-aventurados os puros de coração, não é uma obra de estalar de dedos, não é uma obra imediata, mas é uma obra que o Espírito Santo está fazendo. Nós falamos que o Senhor nos dá um novo coração e que Ele coloca o seu Espírito dentro de nós. O Espírito Santo vem habitar dentro de mim, de você, para nos ajudar nessa caminhada, para nos levar nesse processo de santificação. Porque qual é a recompensa? Ele fala que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A recompensa vale a pena, porque a recompensa está dizendo que nós vamos ver a face de Deus. Isso é para hoje? Não, irmãos. Ninguém viu Deus hoje. Jesus falou assim, olha, ninguém viu a Deus, a não ser o Filho unigênito que estava com o Pai. Mas nós podemos experimentar experiências com Deus. Nós podemos. A gente vê no Antigo Testamento, na Velha Aliança, Deus se manifestando na vida dos homens. Deus falando com os homens. Deus aparecendo aos homens. Deus falando por meio de sinais, por meio de profetas, por meio de experiências sobrenaturais. Por exemplo, falou em sonho ali com Jacó, falou com Moisés na sarça, falou com Samuel ainda pequeno. Deus é um Deus que se manifesta, e nós podemos provar a presença de Deus. Então nós não veremos a Deus de uma forma plena hoje, mas nós podemos experimentar o Senhor, podemos experimentar da presença de Deus. Mas isso é para aqueles que são limpos de coração, porque a santidade, ela é uma ponte para a intimidade. Ninguém vai ser íntimo de Deus sem santificação. Ninguém, quando Deus se manifesta a Moisés ali na sarça, e aquela sarça ardendo, aquela sarça queimando, ela chama a atenção de Moisés. Quando Moisés vai se aproximar, Deus fala, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Quando Jacó tem aquela experiência ali, daquele sonho, e ele vê uma escada posta nos céus, e ele vê anjos subindo e descendo, quando ele acorda, ele fala, quão terrível este lugar. Esse lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. Irmãos, santidade é a ponte para a intimidade. Ninguém vai se aproximar de Deus, ninguém vai experimentar mais de Deus sem santidade. Você sabe por que nós podemos orar hoje? Você sabe por que nós podemos nos apresentar diante de Jesus hoje? Porque o sangue dele nos lavou. A Bíblia diz que o véu que separava foi rasgado. A Bíblia diz que nós podemos nos aproximar confiadamente. Podemos chegar com confiança. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. Lembra do sacerdote, do sumo sacerdote, que colocava a cordinha no pé para entrar? Ele entrava com a cordinha no pé, e se ele demorasse, pode puxar a cordinha, porque estava morto. Nós não precisamos de cordinha no pé. Nós podemos entrar com confiança. Por quê? Por causa do sangue de Jesus, por causa do lavar do Espírito Santo nas nossas vidas. Bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração. Que o nosso coração seja um coração puro, que o nosso interior seja puro, que haja santidade, irmãos, no nosso íntimo.
que haja santidade no nosso falar, que haja santidade no nosso tocar, que haja santidade no nosso abraçar, até no nosso beijar, porque a Bíblia fala sobre ósculo santo, porque o meu abraço, o meu toque, pode ser, pode estar contaminado, pode ser corrompido. Mas o Senhor quer nos dar esse coração limpo. Davi, no Salmo 139, Davi faz uma oração. E ele diz ao Senhor, Senhor, sonda e conhece o meu coração. Prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi fez essa oração por quê? Porque nós não conhecemos o nosso coração, irmãos. Nós não conhecemos, nós não sabemos as impurezas que estão dentro de nós. Nós não sabemos as motivações impuras que estão dentro de nós. Mas se nós orarmos e dissermos, Senhor, sonda o meu coração. O meu coração é enganoso. O meu coração é corrupto. Sonda e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Deus quer santificar o nosso coração. Deus quer que o nosso coração seja puro. Mas a pureza, irmãos, ela é uma caminhada. A pureza, ela é uma constância. É resultado de decisões diárias. Decisões diárias. É resultado da gente tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, tomar cuidado com aquilo que nós vemos, tomar cuidado com aquilo o ambiente que nós estamos, as pessoas que nós relacionamos, porque tudo isso pode contaminar, corromper o nosso coração. Jesus disse, em Marcos também, ele diz assim, que estavam preocupados, né, com o lavar das mãos para comer, vamos face a face, assim como Ele é. Mas para isso nós precisamos percorrer essa jornada, esse caminho de santificação. Então, querido, cuide da santidade na sua vida. Cuide dos teus olhos, cuide da sua boca, cuide da sua mente, cuide dos seus relacionamentos. E deixa o Espírito Santo limpar, transformar o seu interior. Amém? Amém. Eu vou falar um pouquinho ainda sobre os pacificadores. Jesus declarou, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? Irmãos, um pacificador é alguém que promove a paz. Um pacificador é alguém que promove reconciliação. E o evangelho que nos tocou, irmãos, o evangelho que mudou a nossa vida, ele precisa também mudar a forma como nós vemos e mudar a forma como nós agimos com outras pessoas. A Bíblia fala de dois tipos de paz que nós precisamos buscar e precisamos trabalhar. A Bíblia fala sobre paz com Deus e a Bíblia fala sobre a paz com os homens. Então, quando a Bíblia fala de paz com Deus, a Bíblia diz que todos nós éramos inimigos de Deus. Eu não sei se você sabe, eu não sei o quanto você conhece do Evangelho, mas a Bíblia diz que o pecado, Isaías 59:2, diz que o pecado ele faz separação entre nós e Deus. Deus vinha todo dia estar com o homem. Deus vinha todo dia estar com Adão e Eva no jardim. Havia uma intimidade com Deus. Havia uma presença de Deus ali constante. Mas quando Adão peca, quando o pecado entra no jardim, o homem se distancia de Deus, o homem se afasta de Deus. E a Bíblia diz que agora, esse homem que era amigo de Deus, ele agora se torna inimigo de Deus. Todos nós nascemos nessa condição de inimigo de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos buscar
É essa paz com Deus. Romanos 5:1 diz que nós temos paz com Deus por meio de Jesus. Através do sangue de Jesus, através da obra da cruz, agora nós temos paz com Deus. Por quê? Porque o Evangelho é isso, uma palavra de reconciliação. Jesus desceu do céu, Jesus se fez homem para ser essa ponte de reconciliação entre Deus e os homens. Jesus veio para nos conectar com o Pai. Então nós, através do sangue de Jesus, nós que éramos inimigos, nós agora temos paz com Deus. E a paz com Deus, irmãos, ela não é um sentimento. A paz com Deus fala de um conserto, fala de algo que estava quebrado, fala de um relacionamento que paz. Agora nós precisamos nos tornar pacificador. E eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Esse eu quero ler com vocês. Capítulo 5. Versículo 18. Vocês estão comigo? Ora, tudo isso provém de Deus, que nos dão, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo que nós, que fomos reconciliados, nós que éramos inimigos de Deus, nós que alcançamos a paz com Deus, agora Deus deu a nós o ministério, a palavra da reconciliação. Deus fez de nós seus pacificadores. Irmãos, nós somos chamados a ser pacificadores. A nossa natureza humana, caída, ela não é pacificadora. Ela é briguenta, né? Paulo fala das obras da carne, em Gálatas 5:19, Paulo fala assim que as obras da carne são imoralidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, dissensão, ciúmes, contenda. Essa é a natureza humana nossa. Somos briguentos por natureza. Brigamos. Quebramos relacionamento. Mas a natureza de Deus não é assim. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o pacificador que desceu do céu para pacificar Deus e os homens e pacificar homens e homens. E Ele nos deu esse ministério. Você quer o ministério? Quantos querem o ministério? Vou te dar o ministério nessa noite. Deus te deu o ministério. Ministério da reconciliação. Você leva a reconciliação às pessoas. Você encontra alguém que é inimigo de Deus. Ah, inimigo de Deus é só o diabo. Não. O diabo também é. Mas todos aqueles que não conhecem Jesus, todos aqueles que ainda não tomaram posse da obra da cruz, são inimigos de Deus. E nós levamos essa palavra de reconciliação ao mundo. Ontem nós estávamos no hospital, num trabalho voluntário, e era um outro grupo que eu estava acompanhando, e foi lindo demais. Foi lindo, tinha um grupo de 19 pessoas, levaram violão, né? Foram visitar os pacientes, conhecendo a história, orando, e várias pessoas recebendo Jesus. Várias pessoas chorando e se convertendo ao Senhor. Pessoas que eram inimigas de Deus e que foram reconciliadas, porque alguém entendeu
e levou a palavra de reconciliação. O que os jovens estavam fazendo ontem à tarde? Levando a palavra de reconciliação. Deus nos deu essa palavra. Deus nos deu esse ministério, né? O embaixador é um representante. Embaixador é um porta-voz. Alguém que media conflitos, alguém que soluciona conflitos. Alguém que está ali para compartilhar as boas novas do seu reino. Querido, nós somos os embaixadores. E nós levamos essas boas novas. Mas não apenas aos perdidos. Nós também somos pacificadores na vida uns dos outros. Nós somos pacificadores na vida dos nossos irmãos. Por quê? Porque o relacionamento, né? Um colega meu dizia assim, né, que todo relacionamento gera um relacionamento, né? A gente rala, não tem como, irmãos, porque somos diferentes. Vai haver conflito no meio do povo de Deus. Vai haver discordância. Mas isso não é motivo para nós não andarmos juntos. Isso não é motivo para nós quebrarmos relacionamento. A nossa natureza é uma natureza de pacificador. Nós promovemos a paz. Aonde há briga, aonde há contenda, aonde há inimizade, nós promovemos a paz. A Bíblia diz em Romanos 12, que quando depender de mim, eu preciso ter paz com todos os homens. E, queridos, tem coisa que não depende da gente. Às vezes alguém não gosta da gente e não tem como mudar isso. Mas no que depender de nós, a Bíblia diz, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Paz com todos os homens. Paz com o vizinho, paz com o amigo, paz com o irmão, paz com o inimigo. Tenha paz. Busque a paz. Promova a paz. Se há pendências, vamos acertar as pendências. A Bíblia diz, se eu trazer a minha oferta no altar e eu lembrar que o meu irmão tem alguma coisa contra mim, não é nem eu. Não é nem eu. Eu lembro que o meu irmão que tem alguma coisa contra mim. Eu vou esperar o meu irmão vir a mim? Não. A Bíblia diz assim, se você levar a sua oferta, e a oferta aqui não é dinheiro, qualquer coisa é oferta, né? A sua adoração, a sua oração, se você se apresentar diante de Deus e você lembrar que eu lembrei que a Meire tem algo contra mim. Eu vou até a Meire. Eu vou dizer, Meire, o muro de separação que nos separava foi rompido. Eu e você não precisamos viver divididos, separados. Jesus nos chamou para viver em unidade. Jesus nos chamou para sermos um. A Bíblia diz assim que nós devemos acertar, resolver com o nosso companheiro, com o nosso amigo, com o nosso irmão, enquanto nós estamos no caminho. E a Bíblia diz que se eu não resolver com o meu companheiro, diz que eu serei entregue a verdugos. Eu serei colocado numa prisão, queridos. A falta de perdão, ela nos coloca numa prisão e vai ter um capataz com um chicote nos chicoteando. É isso que acontece no mundo espiritual. Satanás, ele chicoteia, ele nos coloca em prisão e ele começa a nos chicotear quando no nosso coração tem falta de perdão. Eu preciso aprender a andar em perdão, a andar em amor, a resolver os meus conflitos, porque eu sou um embaixador de Cristo, porque eu sou um pacificador. Seja um pacificador na sua casa. Às vezes estamos em guerra na nossa própria casa. Às vezes nós semeamos conflito na nossa própria casa e precisamos nos levantar e dizer, ei, eu sou filho de Deus. Eu carrego a natureza do meu pai e o meu pai é um pacificador. E eu vou ser um pacificador na minha casa, vou ser um pacificador na igreja, vou ser um pacificador no meu trabalho. Irmãos, Provérbios 6, Deus fala de algumas coisas que ele odeia.
e uma sétima coisa que ele abomina. E dentre as coisas que ele odeia, ele fala até de homicídio. Mas sabe o que ele fala? Acima do homicídio até. Sabe qual é a sétima coisa? Diz que ele odeia aquele que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, semeia contenda. Semente é uma coisa muito pequenininha. Semente não é uma coisa grande, né? As sementes geralmente são pequenininhas. São pequenininhas coisas pequenas, mas que causam uma destruição. A palavra está dizendo de pessoas que semeiam contenda, semeiam fofoca, semeiam maledicência, semeiam acusação, semeiam julgamento. Tiago capítulo 3, Tiago fala que a nossa língua é um fogo. A nossa língua é um fogo. E sabe, nós cantamos aqui sobre o dia de Pentecostes, né? O Gil citou Atos 2, que diz que pousou uma língua de fogo sobre cada um deles. Mas esse fogo é bom. Esse fogo do Espírito é bom. Essas línguas estranhas do Espírito Santo são boas. Edificam, terrível. E o fofoqueiro não tem parte nas coisas de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus pacificador. O meu Pai, o seu Pai, é um Deus pacificador. Jesus falou, bem-aventurados os pacificadores, por quê? Serão chamados filhos de Deus. Olha só, como aquele filho de Deus ali é a cara de Deus. Ele age da mesma forma que o pai dele, né? Não é assim? Que o filho é igual, você olha o Joe e o Davi, né? O Davi anda igualzinho o Joe, né? Geralmente o filho é esculpido a cara do pai. Que possam, porque nós somos pacificadores, irmãos. Dos 10 mandamentos, 4 mandamentos falam da nossa relação com Deus. 6 mandamentos dos 10 falam da nossa relação uns com os outros, irmãos. É importante demais. O Senhor vai falar, olha, não fale o mau testemunho contra o seu irmão. Não roube o seu irmão. Não cobice aquilo que é do seu irmão. Não adultere. Podemos pecar nos nossos relacionamentos uns aos outros. Mas nós precisamos sempre buscar essa reconciliação. Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 2, ele fala de 2 obreiras. 2 obreiras que faziam parte da equipe apostólica dele, que estavam tendo problemas, que estavam se estranhando. E Paulo fala, irmãos, ajude elas a resolver as pendências. Porque Paulo era alguém que entendeu que nós somos chamados para ser pacificadores, promover a paz. Felipe pregou algum tempo atrás sobre Onésimo. Quantos lembram daquela palavra sobre Onésimo? Que ele falou, Paulo escreveu para Filemon, que era um discípulo direto dele. Ele falou, olha, você tem um escravo aí que te deu problema, que te roubou, mas agora ele não é mais seu escravo apenas, ele é irmão em Cristo. E eu rogo a você que você o perdoe, eu rogo a você que você trate ele bem. Ei, Filemão, não esqueça, nós somos chamados para ser pacificadores, nós somos chamados para promover a paz. Promover a paz. Amém, irmãos? Quero chamar o pessoal do louvor para voltar. Eu não quero me alongar mais, mas eu queria que nós orássemos nessa noite. Nós precisamos cuidar, querido. Nós precisamos cuidar com aquilo que nós estamos semeando no meio dos irmãos.
Nós precisamos cuidar com aquilo que a nossa boca fala. Nós precisamos cuidar não apenas com aquilo que nós falamos, mas também cuidar com aquilo que nós ouvimos. Porque muitas vezes, irmãos, já viu aquela situação que você nem conhece a pessoa? Você nunca conversou com a pessoa, mas às vezes alguém faz um comentário daquela pessoa para você e você cria um ranço, você já imagina algo da pessoa que às vezes não é. Mas porque alguém comentou algo. Sabe o Fernando? Então, não gosto muito do Fernando, não. O Wilson já comprou, falou que também não gosta muito. E eu nem conheço o Fernando. E o dia que eu vou lá e conheço o Fernando, eu falo assim, pô, cara, mas o Fernando é uma bênção. Sabe, as pessoas têm esse poder de nos influenciar, de fazer a gente imaginar coisas dos outros. Então, eu queria que você ficasse em pé, para começar.